Ricardo, na sequência daquelas questões que normalmente me colocam quando me percebo que nas empresas há muita coisa ou alguma coisa para melhorar do ponto de vista organizacional, e respondendo ao seu desafio de podermos gravar esta nossa conversa, a primeira questão que gostava de colocar é: o vosso processo de melhoria é aplicável a qualquer setor de atividade? A qualquer setor de atividade, Paulo. É completamente transversal. Indústria, serviços, portanto, não tem limitação de aplicação. E é mais efetivo e mais eficaz em alguns setores do que outros, ou ele genericamente tem mais ou menos o mesmo nível de eficácia se for bem implementado? Nós conseguimos ter o mesmo nível de eficácia e até nos serviços, percentualmente, se conseguem resultados melhores. Por exemplo, as pessoas têm tendência de pensar que é só indústria, mas quando se aplica nos serviços, e dentro da indústria também há muitos serviços, percentualmente os resultados até são mais robustos, conseguimos ganhos maiores. Portanto, não temos esse problema. E há alguma correlação também nesse aspecto com a dimensão da empresa? Há, há, há visões diferentes. Uma empresa, se for muito pequena, vai ter um esforço maior no início e, portanto, tem mais dificuldade em conseguir ter resultados e em envolver as pessoas, mesmo sendo uma equipa pequena. Numa PME, pela sua dimensão, se a gestão apoiar, os resultados conseguem aparecer até num prazo mais curto do que numa grande empresa. Portanto, aqui já ajuda um bocadinho a ver uma empresa com alguma dimensão, quer em termos de número de pessoas, quer em termos de pensamento. Numa grande empresa, normalmente é mais fácil e mais rápido ter resultados mais rápidos, há um apoio maior e, portanto, até há um interesse maior, e normalmente são estruturas que já estão alerta e que já estão ah, com espaço de pensamento para a aplicação. Pelo que percebo, então, nas empresas maiores faz-se por etapas. Nas empresas Eh, maiores faz-se por etapas, normalmente, mesmo que a administração de topo não apoie, mas temos de uma unidade ou um quadro médio que dá muito apoio, tem margem de manobra ou poder de decisão, e faz. Nas PME, quando as PME a liderança quer fazer, é mais até rápido ter resultados e consegue-se ter um resultado mais interessante pela dinâmica. Numa empresa com média dimensão, é mais fácil a gestão apoiar e ter proximidade. mas há sempre algumas etapas, ou pode ser um processo contínuo de A a Z, sem implicar haver faseamento? Há um plano de A a Z e há etapas. Ou seja, a implementação requer o apoio, requer uma sequência que seja estruturada, de envolvimento da gestão de topo, de envolvimento dos colaboradores, de atacar um setor, a ter um piloto e depois alargar. Há princípios que se devem seguir, mas temos etapas de crescimento e, portanto, a maturidade de Lean vai-se alcançando pela sequência de etapas que se vão complementando. E, no fundo, para haver maior sucesso ou maximização do sucesso, falou agora bastante em apoio, quais são as condições fundamentais que devem ser asseguradas para que isso aconteça? O apoio da gestão, da administração, é fundamental. Perceberem que vai haver ganhos, pequenos ganhos no curto prazo, mas que o grande ganho, a reestruturação organizacional, acontece no médio e longo prazo. Precisam dar espaço às pessoas, espaço e tempo, para as pessoas fazerem e falhar, vai haver falhas, não é um processo linear de crescimento, e isso é fundamental. Capacitar as pessoas, dar-lhes as ferramentas e ajudá-las a implementar, é muito importante, portanto, o conhecimento transferido para as pessoas, algum apoio material em alguma estruturação que se vai fazer, algum equipamento pequeno que se vai modificar, portanto já temos aqui algumas necessidades de apoio, mas essencialmente é a gestão apoiar, ter uma visão de médio e longo prazo e dar tempo e espaço às pessoas para experimentarem, para fazerem e capacitá-las. E nesse aspecto da vossa experiência e dos resultados que obtiveram, o que é que haveria mais a destacar? Quais são os vossos grandes casos de sucesso? Nós temos alguns casos de sucesso que efetivamente são para nós relevantes. Temos casos de sucesso de empresas até centenárias, em que o foco começou por criar na administração a visão de médio e longo prazo e a seguir capacitar as pessoas. Um caso de sucesso onde não conseguimos ir por um modelo tradicional de crescimento e de capacitação, mas por mostrar o impacto das falhas às pessoas e conseguimos ao fim de 9 meses as pessoas começarem a ver resultados do seu trabalho. Portanto, não é um modelo tradicional. Aqui o que se ganhou mais do que números de redução do desperdício passamos a ter uma equipa de pessoas que estavam capacitadas e motivadas para chamar os seus colegas. Temos uma empresa de transformação onde, pela simples análise do processo,
o cliente numa ação pagou o projeto todo. Portanto, nós estruturamos 2 linhas de produção, estruturamos planeamento, estruturamos projeto, criámos codificação, por exemplo, não havia, portanto, cada um falava uma linguagem diferente e conseguimos criar uma comunicação interna naquele cliente. E, portanto, é um cliente que neste momento está em curso com as ferramentas que lhes deixámos. Portanto, são 2 exemplos simples em como o investimento que o cliente fez, claramente, teve um retorno maior do que 1 para 3, que é normalmente o nosso objetivo, é por cada euro que o cliente investe, ter no mínimo 3 euros de retorno do projeto. Consegue partilhar aqui um pouquinho daquilo que é o vosso modus operandi? Sim, claro. Nós, por norma, gostamos de começar por fazer um diagnóstico sumário, até para perceber se a dor do nosso interlocutor é a dor da organização, e isso vai-nos ajudar a estruturar a proposta. E numa fase inicial, pós-adjudicação, queremos fazer um diagnóstico mais exaustivo, conhecer a organização com mais profundidade e definir, para depois apresentar ao cliente, onde é que vamos atuar, porque é que vamos atuar e qual é o retorno pretendido. Esta é a primeira fase. Depois de haver esta aprovação do cliente, onde nós apresentamos um plano de intervenção mais detalhado, vamos ter uma fase de capacitação das pessoas que são escolhidas na organização para serem os capitães na implementação, para nos ajudarem a disseminar na organização a nova cultura organizacional, e partimos para o terreno na implementação com essas pessoas em projetos piloto nas suas áreas, e estes projetos gradualmente vão atingir as outras pessoas e a organização no seu todo. Então temos aqui sempre 3 fases muito operacionais e depois uma 4ª fase, onde gradualmente nós estamos como suporte e que são as equipas do cliente que estão a atuar no primeiro plano e com autonomia, para efetivamente a cultura ficar implementada e tantas ferramentas, a metodologia ficar com as pessoas e não se necessitarem permanentemente de apoio de consultoria. Portanto, esta é uma 4ª fase em que há aqui um distanciamento da operação e, portanto, pôr as equipas a voar. E um projeto, normalmente, que tipo de investimento é que requer? Além do que falei há pouco, de pessoas e de dedicação, é importante voltar a frisar isto. Porquê? Porque uma fase inicial requer que as pessoas tenham alguma disponibilidade, que investam algum do seu tempo para conhecerem os seus processos, para aprenderem e para começarem a ter uma perspectiva diferente da organização. Portanto, é importante que a gestão dê este apoio e que as próprias pessoas tenham esse apoio. Em termos de investimento, depende da dimensão da organização e da necessidade, efetivamente, que a organização tem. Mas, pegando também no ponto há pouco, podemos falar em projetos que vão dos 25, 75 mil euros, 90 mil euros, depende da dimensão e do tempo de investimento, mas um projeto médio ficará nos 25, 35 mil euros de investimento numa fase inicial. Mas, na realidade, o que é relevante não é o investimento, é o retorno. O que é Porque o importante é o investimento, retorno. enfim, é o que é, foi bom ou menos bom em função do retorno. Que tipo de Sim. retorno é que as empresas podem esperar ter, então? Primeiro, ter pessoas pensantes e tentar passar a ter mais pessoas que efetivamente conhecem o processo, atuam sobre ele e conseguem ver o que está a acontecer, não simplesmente serem executantes. E este é um retorno que não é mensurável diretamente. Num segundo momento, conseguem ter processos mais fluidos, portanto, mais leves, e com isto reduzir quer custos, quer a necessidade de investimento. Quando nós falamos de investimento, há sistematicamente situações onde o investimento é redundante dentro das organizações, porque ou já havia os recursos, ou já havia a capacidade, nós temos a subcontratar, passamos a ter muito mais fluidez. E estes são alguns dos ganhos imediatos que se tem. Depois temos outros, menos tempo gasto, matérias-primas em que nós consumimos menos e consumimos melhor, equipamentos com maior tempo de vida útil, pessoas com maior compromisso com a organização, mais capacitadas e, por isso, a serem capazes de encontrar soluções alternativas, mesmo em termos de inovação, quer no processo, quer no produto. Portanto, essas são algumas das vantagens. E uma outra vantagem que também acontece é, em termos de marketing, ter muito mais ferramentas para comunicar. A empresa passa a ser comunicável de uma forma muito mais apelativa, e em termos de vendas, de articulação entre vendas e produção, também haver a proximidade com outros departamentos, mas entre o que estamos a vender, o que é que o mercado está a pedir e o que é que nós somos capazes de fazer e a resposta que vamos dar internamente nas componentes operativas. Mas na componente mensurável do retorno, habitualmente considera-se razoável ou bom um período de recuperação de investimento de quanto tempo? Se nós formos puramente financeiros, ao final do ano, um financeiro quer ter o retorno. O grande retorno acontece no segundo, terceiro ano, de acordo com a dimensão da empresa.
Mas no primeiro ano o investimento efetivo, digamos em euros, já está pago. No pior cenário, naquele ano, aquele projeto está pago. Então isso significa que ao fim do primeiro ano existe um payback, Sim, mas depois, em função da forma como as coisas forem geridas, isso pode ser exponencial ou não. sim. Aliás, durante o próprio projeto, sendo um primeiro projeto, o retorno vai sendo calculado e no final do projeto é apresentado ao cliente qual é o retorno que ele já teve de acordo com os dados que foram recolhidos. Normalmente aí, a partir do projeto está pago. Mas, se houver investimento, ou seja, se houver novos equipamentos ou alteração significativa de layouts, aí vai ser um bocadinho maior. Mas ele fica com isso assegurado ao lado dele. Depois há um processo de crescimento contínuo, chama-se melhoria contínua, não é? Essa melhoria continuada, que depende da própria organização alimentar. Certo. Então, por fim, questão fundamental. O que é que a empresa deve fazer para começar um projeto convosco? O primeiro ponto é contactar-nos. O primeiro passo é falar connosco, agendarmos uma reunião breve para calculizar estes passos, fazemos um diagnóstico sumário e a partir daí definir com o cliente os passos do projeto e a data de arranque. E esse diagnóstico sumário corresponde a um investimento à partida ou não? Não, o diagnóstico sumário será um dia, meio-dia, um dia no máximo, e é uma análise que nós fazemos para a própria orçamentação do projeto, portanto não tem custo para o cliente. E para pôr em prática um projeto desses, qual é tipicamente o investimento necessário? Se é que existe um número? Não, o número depende sempre do projeto, do programa, ou se é uma intervenção customizada, não é? Então, aí é um bocadinho decorrente da análise que vamos fazer e de uma primeira reunião que vamos ter e perceber efetivamente a necessidade para aquela empresa e qual é a melhor solução. O que releva aqui é perceber que, havendo o compromisso e o envolvimento da administração ou da gerência, e por inerência o tempo e o espaço para capacitar as pessoas e para fazer uma intervenção estruturada, o retorno vai acontecer, vai ser no mínimo de 1 para 3, e quando falamos de retorno, podemos falar desde termos pessoas capacitadas a atuar sobre o seu processo e a pensar o seu processo, a equipamentos que estão subaproveitados e aumentar a sua utilização e, portanto, a rentabilidade deles, ou a não necessidade de aquisição de um novo equipamento, porque, dimensionado o processo e fazendo uma análise criteriosa do fluxo, o equipamento que temos é suficiente ou precisa só de uma atualização. Há equipamentos que muitas vezes não têm sequer pessoas capacitadas para os utilizar corretamente. E aqui podemos falar num equipamento industrial como num software. Há muito software que é comprado e que depois, na verdade, não é explorado o seu máximo potencial. Portanto, se pensarmos nesta relação, o retorno de qualquer investimento terá que ser sempre superior a uma relação de 1 para 3, e, portanto, este é o foco, efetivamente, que é relevante termos em cima da mesa. Sim, falou nessa questão dos equipamentos. Realmente aquilo que existe como percepção é que as empresas, quando têm uma dificuldade, tendencialmente vão procurar um equipamento que resolva, por exemplo, um estrangulamento. Quando que, na realidade, muitas vezes, esse equipamento não foi uma boa opção de compra, porque ele sozinho não vai resolver grande coisa. Vai libertar, ou vai alocar meios financeiros da empresa a um ativo que não vai ser rentabilizado porque não tem as condições para tal. É isso, não é? É também isso. Ou seja, a compra do equipamento ou de um software, de uma ferramenta, quando acontece sem nós conhecermos o processo e sem saber exatamente a necessidade a que vamos responder, pode aparentemente numa primeira fase, no primeiro momento, parecer que resolve aquele problema, mas não o resolver efetivamente e criar até outros problemas no nosso processo e na operação no seu todo. Um exemplo simples em termos, por exemplo, de software é comprar um software sem capacitar as pessoas para utilizar ou sem dimensionar corretamente o processo e, portanto, vamos digitalizar o que está bem e o que está mal, e isso só nos vai pôr em cima da mesa tudo o que estava escondido e trazer-nos novos problemas para resolver, em que a empresa depois já investiu numa ferramenta e perde capacidade para investir onde efetivamente devia ter investido, na operação e no processo e nas pessoas. No equipamento industrial também é exatamente igual. Nós investimos, deixamos de ter um gargalo, um estrangulamento naquela parte do processo e vamos transferir esse gargalo para outro, porque compramos um equipamento que tem muito mais capacidade que o resto da operação e, portanto, não vamos estar a conseguir amortizar ou vamos tê-lo excessivamente parado, ou porque
o modo como trabalha aquele equipamento obriga-nos a alterações no processo e não temos espaço ou não temos outros recursos e, portanto, esse investimento, quando é feito sem ter uma base de um processo efetivamente pensado, dominado pelas pessoas, corre o risco de se transformar num peso. Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Até breve. Nada, Paulo, ao dispor. Obrigado, até breve.